Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Barros. Hoje eu estou fazendo uma entrevista diferente com uma convidada que não é comum eu fazer esse tipo de entrevista, tá, pessoal? Estou começando agora, eu vou fazer isso agora, tá? Eu vou avisar algumas coisas que já comecei. Se quiser avisar, o convidado quiser avisar pessoas. Tá, pessoal. Me chamo Rafael Barros. Eu criei a página há algum tempo para falar sobre ufologia e o cosmos, relacionado a tudo, né? Eu sou analista de sistemas, apaixonado pelo tema da ufologia desde 2005, e desde então eu começo a estudar. E não paro, tá, pessoal? Minha página, para maiores informações, está passando embaixo aqui a minha página. Caso vocês queiram visitar, fique à vontade, pode curtir, comentar, compartilhar e o que vocês quiserem, tá? Eu estou ocupando esse fundo aqui, por causa do meu lado aqui está um pouco muito claro, então eu estou colocando isso aqui, tá? Eu quero falar que hoje eu chamei uma pessoa com nome se chama Lauren Pinheiro. Ela é de Manaus, você é de Manaus, né, Lauren? Isso. De Manaus, que alega já há algum tempo ser vítima de alienígenas. Alienígenas vão para a casa dela, onde ela estiver. Se está na sala, se está no serviço, está num lugar plano, qualquer lugar, ela vai estar nela, tá? Pode se apresentar, Lauren. Então, olá, meu nome é Lauren Pinheiro da Silva. A minha família é do Acre, originalmente, né? A gente mora em Manaus. E já faz desde 2016 que começaram os ataques diretos, mas na infância já houve, né, várias vezes, momentos. Hoje em dia é toda hora, é o tempo todo. E, inclusive, eles têm um tipo de meio de se comunicar, se falam através de telepatia e também falam através de um tipo de áudio perturbador, né? Eles dizem que eu tenho que sofrer, que eu tenho que a minha vida tem que ser arruinada, que vão fazer coisas contra a minha família, que eu deveria virar mendiga, que pessoas que ajudam os outros têm que serem eliminadas. O Jalen tipo falando com você isso? Sim. Você falou em 2016, sim, né? Oi? 2016 que você falou, né? Não, desde 2016 que começou a ser direto, como ser constante. Então, esse ano, assim, 2016, você já estava na faculdade? 2016? Não, eu estava na Holanda. Então você não estava cursando faculdade ainda em 2016? Não, eu estava na Holanda e depois continuou aqui em Manaus, quando eu voltei. E já tinha acontecido algumas vezes aqui na infância, mas não com áudio. Apenas com telepatia. E algumas vezes com coisas que eu passava mal, né, no meu corpo. E uma vez no Acre também aconteceu, que eu vi uma luz forte e na hora que a luz chegou perto, eu desmaiei, né? Então eu tive... tamanho mais ou menos do que essa luz? Ela não, tipo, era... Eu não sei falar o tamanho, mas assim, ela ia ficando maior conforme se aproximava. Eu estava na varanda de casa, porque no interior, né?
interior, as casas, tudo aquela varanda grande, né? E eu tava sozinha. Aí a luz se aproximou e quando veio ficando mais forte, até que eu desmaiei. E eu senti uma dor muito, muito grande na cabeça e desmaiei. Quando eu acordei, eu tava com uma sensação de náusea e enjoo muito grande. E do nada passou. Essas vezes que aconteceu no Acre, alguém, além de você, via esses objetos ou era só você? Não, só eu que vi a luz. Eu estava sozinha em casa. Então, E as casas. sua família via além de você? Não, na época a casa era nova, construída recém no bairro, então era uma das casas e as outras eram mais afastadas. Aí, as pessoas ainda estavam construindo. Entendi. Eu tinha uns 14 anos. E o que sua mãe falava quando você perguntava para ela? Não, mas esse tipo de coisa a gente não tinha muita. Eu só falei que eu vi uma luz. Eu não tinha conhecimento do que era. Eu fui passar a ter conhecimento depois, em 2016, que eu vi uma nave já com 37 anos, né? 36 anos. Então, eu vi a nave e ficou piscando, né? Ficou piscando. E foi chegando perto e saiu. Só. Ela. Essa nave, você. Essa nave. Desculpa. Essa nave, você. Ela passava por. Ela ficava em cima de sua casa ou próximo da sua casa? Não, longe. 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 Longe, mas assim, na direção da minha janela, mais longe. Aí piscava. E aí eu filmei algumas vezes, mas eu tenho postado, mas só que eu não gravei, eu não guardei todos os vídeos. Eu fui assaltada e não tenho um vídeo guardado, mas tem no meu Facebook em algum lugar. Em algum dos posts, vários e vários posts que eu faço. Então... Mas eu não cheguei a ter um contato direto de ver, né? Eles, assim, né? Não, mas a nave, sim. E o principal é que eles fazem à distância. Então, assim, eles querem que as pessoas não acreditem em mim, que as pessoas achem que eu sou maluca, né? Porque isso aí é um meio deles fazerem o que bem entenderem e todo mundo achar que foi algo natural. Porque eles falam em câncer, eles falam em me deformar, eles falam que meus ossos vão se quebrar, eles falam que eu tenho... É todo tipo de horror e absurdo. E, inclusive, um meio de manipulação, porque eles dizem que eles querem usar pessoas para fazerem o que eles querem, que é a maior parte violência. Quando eles usam ondas eletromagnéticas que causam câncer, é muito doloroso. Então, eu sinto dor todo dia e a todo momento. Nem que seja uma fisgada em alguma parte do corpo, que depois parece uma queimadura. E eu fico... às vezes já teve irritação que parece uma coceira. Antes de eu ter esse tipo de coisa de contato com alienígena, eu tive algumas vezes, né, esporadicamente, fiquei doente, passei uma semana no hospital, quando eu era pequena, com um tipo de infecção que ninguém sabia o que era, porque não tinha nada, o médico não conseguia saber o que era, mas depois também passou. Passei uma semana no hospital e
Fiquei, Então, voltei a me recuperar, então, né? comigo começou quando eu era criança. Era mais ou menos que idade? Mais Isso. ou menos 6 anos, 7 anos? Eu acho que nessa época eu tinha uns 12, no Tá, máximo. tá, entendi. Isso. Porque também quando começa E, a criança, e desculpa, assim, eu já sofri abuso quando eu era na infância, né? E eles procuram a vítima de abuso. Eles gostam de pessoas, de perturbar pessoas que têm traumas, que são traumatizadas, que têm algum tipo de, né, de medo, né? Então, assim, eu tinha muito, muito pesadelo com esse tipo de coisa. E eram umas coisas que não eram normais, porque eles conseguem se comunicar também através de sonhos, né? Eles, não sei como, não sei te explicar como, mas eu consegui sonhar com uma nave cheia de aliens, né? conseguiu desenhar ela? Já conseguiu desenhar? Não, porque não dava para ver o interior, era muito escuro e eu só via vários tipos de aliens. Mas só que isso aí eles fazem para manipular, porque não é vários tipos, é só um tipo. Isso aí é a minha opinião. Eles não são vários tipos de aliens. Eles são um tipo e eles gostam que as pessoas achem que existem aliens bons e aliens ruins. Mas isso aí é um tipo de manipulação para as pessoas sempre acharem que não que não é para as pessoas não saberem a verdade, Tá. né? Tem uma pergunta. O que a sua mãe, sua família dizem quando você fala alguma coisa? Já falou alguma coisa com sua família sobre isso? Todo mundo que me conhece sabe. E o que eles pensam sobre isso? A sua família pensa sobre isso? Eles pensam que isso é uma coisa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tive. Quando começou, agora em 2016, né? Porque eu comecei a sofrer de um tipo de. E eles me. Assim, a minha mão tremia, meus ossos tremiam, a minha. A minha o meu coração doía, a minha costa doía, minhas pernas doíam, e a minha boca, minha cabeça. E eles te dão uma coisa assim, eles fazem uma. E assim, parecia que eu estava cozinhando por dentro. Então, eu tinha uma agonia, sabe? E eu tive um colapso nervoso, porque aí eu fui internada, passei um dia internada. Isso aí justamente para que eu parecesse maluca, né? Porque eu disse que eu tô ouvindo alguma coisa, mas eu nunca tive isso. Né? Eu falei, eu tô ouvindo alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí eu procurei eletrônicos pela casa para ver se não tinha alguma coisa gravando, se não tinha algum radinho aqui em casa, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento com um policial e eu imaginei que ele tinha colocado alguma escuta aqui na minha casa. Né? Foi isso que eu Os pensei. médicos falavam alguma coisa? Oi? Os médicos falavam alguma coisa? O que seria? Não, eu fiz tratamento, os médicos falaram que eu não tenho nenhum tipo de problema mental, nenhum tipo de problema psicológico, e que isso podia ser uma exaustão, né? Tá. Você é católica? Eu não tenho religião. Ah, não tem religião. Ah, tá. Não. Quando aconteceu, então você sempre foi uma pessoa que não tinha religião? Ou a sua Não, mãe? eu frequentei a igreja católica com a minha mãe. Tá. Já falou alguma coisa com um padre? Já cheguei a conversar com o pastor, já cheguei a conversar, mas o pastor também tem um pouco de conhecimento de ufologia e de alguns fatos que acontecem no interior de Manaus, né? E ele falou que conhecia um homem que passou por uma experiência parecida. Inclusive, ia lá me levar lá para conversar com o homem, porque o homem ficou doente, né? Várias vezes. E ele sempre relatava que eram os aliens. E ele disse para mim, né? Ele disse para mim que isso é sim verdade.
assim, eu não espero que ninguém me diga o que é e o que não é, porque eu não estou perguntando, né? Porque eu tenho certeza absoluta do que é, e eu tenho discernimento, e eu estou desde 2016. Quando começou, eu comecei a investigar tudo que eu achava, tudo que eu pude achar sobre pessoas que tiveram ataques, né? Que relatam ataques de alienígenas. Todos eles falam que se sentem perseguidos após o contato, que eles bem não conseguem funcionar. Tem um relato dos militares, né, que participaram da Operação Prato, que eles tiveram desmaios, náuseas e vômitos e uma sensação de peso no corpo e tem relatos de pessoas, pescadores que que tiveram queimaduras graves de dentro para fora no corpo. Inclusive tem um caso também que o homem foi morto dentro da própria casa e ele estava queimado de dentro para fora. Sim, A vaca também fora e parece que uma galinha dentro de casa também. Tá. Né? Quando você estava na faculdade, sua faculdade, você fez faculdade em Manaus? Não, eu fiz técnico de enfermagem e eu também Os seus colegas falavam sobre. Você já perguntava sobre isso? Todas as pessoas com quem eu já contei a minha experiência, eles falam que conhecem alguém que sabe que passou por algum tipo de coisa. Então, seus colegas falavam alguma coisa para você. E os professores também falavam para você também. Não, nunca cheguei. Com os colegas e professores sobre isso, né? O que acontecia com você? Com os professores nunca cheguei a falar. Que eu me lembre, não. Tá. Nunca falar com você, os seus colegas, sua faculdade, de técnica de enfermagem, assim, que você seria uma pessoa doida, louca, que isso não existe? Não, então não. Tá. Vamos descartar. E os seus colegas de serviço falavam alguma coisa? Por eu ter pesquisado bastante, por eu ter um pouco de conhecimento, porque isso não é uma coisa, por exemplo, existem pesquisas, né, sobre isso, se você for mais a fundo. Então, ondas sonoras, elas podem ser direcionadas, né? Então, é o que os aliens fazem, tipo, eles usam a tecnologia que eles possuem, né? E usam contra o corpo humano, né? De várias formas. E usam ondas eletromagnéticas, gravidade manipulada, ondas de gravidade manipulada, ondas elétricas, né? E tem certas coisas que, para eles poderem se comunicar, e eles dizem que eles querem tomar posse do cérebro da pessoa, que a pessoa não pode pensar de outra forma, que a pessoa tem que ser como se fosse uma marionete. Então, eles querem causar danos cerebrais para a pessoa virar aquilo que eles querem, né? Então, eles fazem como se fosse um boneco, né? Com a pessoa que é mais... Tem gente que nem precisa ter dano cerebral, porque tem simplicidade ou porque tem falta de conhecimento, né? Aí acredita em tudo, né? Acredita em bobagem, acredita em coisas irreais, mas algumas pessoas, né, eles já fazem, como se fala, eles já planejam que aquela pessoa vai adoecer, que eles vão adoecer aquela pessoa, que eles vão fazer algum tipo de doença nela, algum tipo de deformidade nela, desde da infância, desde que era pequena. Então... Eu vou passar aquelas fotos que você me passou antes do ao vivo, pessoal. Ela me passou algumas fotos
antes do ao vivo, eu vou passar algumas e ela vai comentar o que cada uma representa. Pode ser? Uhum. Vou pegar aqui o arquivo aqui. Vou pegar aqui. Eu vou fazer aqui. Arquivo de imagem. Peraí. Vou pegar aqui o meu computador aqui. Peraí, vou empalhar. Estou só pegando aqui porque está. Ah, tá. Compartilhar a tela aqui. Vou pegar aqui, ó. A imagem aqui, pessoal. Estou só pegando aqui porque para pegar as fotos, tá? Tá aqui. Essa aqui, ela é mais ou menos foi quando essa imagem aqui que você passou? Essa aqui. Você foi uma das primeiras coisas que apareceu em você? Essas marcas? Tá sem som. Você tá sem som. Peraí, só um pouquinho. Eu vou. Oi. Tá meio sem som aqui. Eu vou compartilhar. Teve acho que tive teve algum problema. Teve um probleminha aqui, aí eu saí e entrei novamente. Ah, tá. Porque não sei o que aconteceu. Deve ter caído a conexão aqui. Eu vou mostrar aqui. Pessoal, essa aqui é a tela aqui que eu. Essa tela aqui. Mais ou menos esse aqui, né? Você me passou. Eu não estou vendo. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui a tela aqui. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Compartilhar a tela. Aqui. Ah, essa aqui. Tá conseguindo ver? Não. Não tá vendo? Não. Ué. Deixa eu ver aqui direito aqui. Estou vendo você. Ah, tá me vendo? Então, tá. Peraí. Eu vou parar aqui. Deixa eu ver aqui. Estou dando um errinho aqui. Deixa eu pegar aqui essa tela aqui. Só um minutinho, me dá só um minutinho. Eu tenho que só abrir a minha porta aqui. Desculpa. Tá. Eu vou compartilhar essa tela aqui, pessoal. É uma tela que ela me mandou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não estou conseguindo mostrar essa tela aqui. Eu não estou conseguindo mostrar essa tela. Vou ver se eu consigo aqui, peraí.
A tela tá azul agora. Tá azul a tela. Tá, eu não estou conseguindo mostrar as imagens, mas você pode Acho falar. que você pode colocar no final. Aí, as imagens que eu te mandei, algumas elas têm legenda, né? Que eu tirei do meu Face depois que eu postei. E algumas delas são fotos de marcas que aparecem no meu corpo, né? Como aqueles pontinhos de queimadura. Eu já teve bolhas de queimadura que apareceram no meu... por qualquer lugar do meu corpo, marcas roxas também. Eu sinto muita... Essas marcas, pessoal, vocês não estou conseguindo mostrar para vocês, eu estarei mostrando no final do ao vivo, eu mando em comentários essas fotos que estão para mim, tá? Eu mando em comentários essas fotos, tá? No comentário, no término da live, tá? Para vocês. Só na cor roxa? Oi? Essas marcas que aparecem, essas cores que apareceram, que você me mandou, são só na cor roxa. É só na cor roxa que apareceu ou em outro tipo de cores? Recentemente, no joelho, apareceu uma mancha preta. E, às vezes, em lugares também que não dá para tirar foto, né? Que perto das partes íntimas e nos seios. E também na coluna, no pescoço, no rosto. Pelo que eu entendi, eles dizem que eles conseguem replicar a violência, né? Como se eu tivesse sido espancada, à distância. Aí eles falam que eu duvidava do poder deles em arruinar a minha vida, em me matar, em me adoecer e em me deformar. Eles falam bastante de beleza e bastante também de que a pessoa tem que se viciar, porque tem que pagar para se sentir bem. Mais ou menos isso. Então, eles me fazem me sentir dor, né, o tempo todo, e querem que eu busque um meio de... como se... eles querem enlouquecer a pessoa também, né? Mas eles querem adoecer. Se eu falar para você que seria alguma coisa de um distúrbio emocional, assim, alguma coisa para você, algum distúrbio emocional? Não. Eu não tenho nenhum tipo de distúrbio. Então, se aqueles que estiverem assistindo falar que é distúrbio emocional, está descartado, tá, pessoal? Está descartado. Aqueles que estiverem falando, mas é distúrbio emocional, essas manchas, negócio. Não, eu não tenho distúrbio emocional. Eu fiz como eu sentia bastante a mesma coisa que eu senti no corpo todo quando eles começaram, e no dia da luz, como se eu tivesse queimando por dentro, eu senti no joelho, e o meu joelho teve um derrame articular, né? E eles continuam colocando as armas direcionadas nas minhas articulações, principalmente, né? Na cabeça, nos dentes, no nariz, e Dente? muito também calor no ouvido. Dente? Muito, assim, esquentando meus ouvidos. No dente. No dente. Essa eu não esperava. É porque eles colocam um tipo de coisa que essas armas que eles usam conseguem fazer uma vibração, faz assim. Então, aquilo ali, ele vai machucando o tecido. Vai machucando o tecido, e também eles também podem fazer ao contrário, assim, como se estivesse apertando. Tanto eu sinto essa sensação de expandir, como de apertar.
Só que o de apertar, eu sinto nos ossos e no músculo, como se estivesse torcendo. Entendi. E eu acordo de madrugada, eu já acordei de madrugada dessa distância da cama, do colchão. Só que eu moro sozinha, então ninguém viu. Eu sou solteira. Eles já apareceram na sua casa? O Jair? Não. O Jair não está aparecendo na sua casa? Não. Nem próximo da sua casa, nem dentro da sua casa, nem próximo da sua casa. Não, só como eu falei, a luz, né? Distância. E essa luz, essa foto da luz rosa, você vê, eu tô dentro de casa. E essa luz rosa, ela não é normal. Isso aí eu não coloquei nenhuma lâmpada em mim para tirar essa foto. Eu coloquei a mão, eu movi a mão e a luz continuava. Né? E essa luz rosa, ela é cancerígena. Tem uma foto do Facebook que tem uma pessoa que teve contato direto com os aliens e que mostra a mão queimada. Sim, eu já vi uma mão. Como se tivesse apodrecida de dentro para fora. A minha não aconteceu isso, mas os meus animais sim. Porque apareceu um animal com uma marca no pescoço, como se tivesse uma bomba estourada dentro do pescoço dele para fora e queimado. Seu animal. Isso. E vários outros animais morreram. 5 com câncer. 5 animais com câncer. E 4 primeiro ficaram aleijados. E depois eles simplesmente ficaram aleijados. Fui no veterinário, não tinha doença de carrapato, não tinha. Eles estavam com anemia profunda. E não conseguia mais andar, não conseguia mais fazer xixi sozinho. Eu cuidei. Tem uma que eu tenho vídeo mostrando ela, como eu cuidava dela, mas os outros eu não cheguei a mostrar vídeo, né? Porque eu estava sofrendo muito. Eu nunca me filmo como uma coitadinha. Eu conto o que acontece, mas eu nunca me filmo chorando, desesperada ou fazendo algum tipo de apelo ou pedido para ninguém, não peço nada de ninguém. Então, eu sempre coloco como uma informação. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, tem que respeite, né? Porque eu falei várias vezes, eu continuo falando. Eu sou professora de inglês, eu dei aula para crianças, eu dava aula para crianças. Eu vi crianças tendo coisas que não são normais, né? A luz da sala piscava. Eu tive um aluno que ele não conseguia prestar atenção em nada, porque não que ele fosse alvo da mesma coisa que eu, mas tinha, assim, alguma coisa que ele estava sendo vítima. E ele falava coisas sem nexo. E ele não tinha nenhum problema mental, nada, porque ele agia normal, mas tinha momentos de um certo... Então ele sentia alguma coisa em você, então ele tinha alguma coisa que sentia que você estava tendo alguma coisa. Não, ele agia como se estivesse sendo com agonia, sabe? Então eu já tinha visto, eu já tinha percebido. Eu vivo isso, então eu sei que eu não sou a única vítima. Por que os aliens vinham lá de outra galáxia para uma pessoa? E eu sou uma pessoa humilde, simples. São várias pessoas que são alvo. Não sou só eu. Aqui, pelo menos onde as pessoas que eu conheço, aqui em Manaus, está uma epidemia de câncer. Aqui no bairro, eu conheço 4 pessoas. Uma morreu. Um amigo meu também está com câncer, mas mora em outro país. 2 amigos meus com problema no coração.
né? Então, assim, eles fazem de várias formas, mas eles querem ainda mais. Eles dizem que as pessoas têm que sofrer, mas eles querem que as pessoas também fiquem violentas. Eles manipulam coisas na mente para as pessoas reagirem com violência, as pessoas serem violentas, e principalmente para as pessoas não acreditarem que são eles que fazem. Para as pessoas não perceberem. Tem uma pergunta que acabei esquecendo que eu ia perguntar. Agora me deu um branco na pergunta que eu ia fazer para você. Agora me deu um branco. Deu um branco mesmo. Eu ia perguntar uma coisa para você, me deu um branco. Desculpa, acho que eu falei muito, né? E não deu tempo de você perguntar. Quando você já assistiu algum documentário, algum filme, alguma série, que em alguns momentos, quando apareciam os seres, viu alguma coisinha semelhante que acontecia contigo? Que representa bastante. Só que não da mesma forma. Mas se você vê aquele filme Os Escolhidos, ele representa bastante. Uma família sendo atacada por manipulação alienígena, eles brincam com os objetos da casa. Isso aqui acontecia também aqui em casa, eles pararam. Porque eu filmei algumas vezes, ou quando eu pegava o telefone, eu ia filmar, só que parava, não dava para ver. Então, mas aí os quadros caem da parede, os objetos quebram, né? Do nada. Do nada. Só que não tem como eu filmar, porque a câmera tinha que ser uma câmera que tivesse 24 horas ligada. Não tenho câmera de vigilância na minha casa. Eu acho que dentro de casa, né? Eu acho que isso é um pouco de perda de privacidade. E também, mas eu vou colocar, porque eu preciso gravar esses momentos. Mas eu tinha prioridades maiores do que, né, gastar dinheiro, porque eu sou uma pessoa que eu tenho que viver assim como a maioria das pessoas, com um salário baixo, né? Tenho que lutar, tenho que fazer minhas coisas sozinha. Inclusive, essa semana, eu mesma emassei a minha parede e pintei, porque eu não tenho condições de pagar alguém para fazer. E mais sendo perseguida por aliens e sentindo dores, isso me impede de fazer certas coisas e persegue a minha vida, né? Tem uma moça, uma senhora que teve fotos dela no jornal, acho que em 1980, 88, não me lembro, que ela diz no jornal que ela era perseguida por aliens e que a vida dela virou um inferno. Ela aparece com manchas de queimadura na pele e ela não conseguia levantar, ela ficava deitada, não conseguia funcionar, não conseguia fazer nada. Um cansaço extremo que eles causam. Então, assim, o seu corpo, ele fica trabalhando dobrado, teu corpo teus órgãos, eles colocam, eu consigo sentir esse tipo de pulsação, e assim, e muita dor ou aperto dentro dos meus órgãos, né? Eu consigo sentir quando parece que alguma coisa sobe, depois desce. É como se eu tivesse saindo como se o meu corpo, né, se movimentasse por dentro. Tipo uma saída do corpo. Uma experiência fora do corpo. Não é isso. É a carne, não tem nada a ver com a mente. Como se o líquido, o sangue, a água que a gente tem no corpo, como se subisse e descesse. E os órgãos também, porque às vezes eu sinto, parece que tá tudo aqui, como se você vai caindo de algum lugar, sabe?
um elevador muito rápido, que sobe ou que desce, você sente, você tem essa sensação. Então, isso te causa um tipo de náusea constante. Tá vendo que eu tô perguntando muita coisa assim que a pessoa pode perguntar assim, mas é isso, né? Então tem muita coisa que eu perguntei que as pessoas podem ter essas dúvidas. Uhum. Sim, Né? sim, claro. Já aconteceu alguma coisa contigo durante o seu serviço? Já várias vezes. Durante o trabalho, Durante o seu trabalho? durante a aula. Só que é aqui, dentro do meu corpo. Eu sinto. Eu tava com 2 marcas roxas no pulso. E às vezes a minha visão também começa a fazer assim. Começa a tremer. Já foi no médico? Para ver o Já. negócio da visão? E o que o médico falou? Não tinha nada. Nada. Mas eu tive durante o. Eu trabalhava numa fábrica e durante meu trabalho eu tive um derrame ocular. Eu acordei com uma bola de sangue dentro do olho. Do nada. E depois disso acabou, pronto, não aconteceu mais nada. Eu fui no médico, né? E minha visão voltou ao 100%. E No outro dia? nada. No outro dia? Depois que sumiu o sangue, voltou ao Isso durou normal. mais ou menos quanto tempo? Uns 2 dias? Eu acho que uns 4 dias. Normal. Normal. Isso é normal, parece. Quando tem esse tipo. Quer perguntar alguma coisa assim? Você quer perguntar alguma coisa? Bom, eu acho que você começou a estudar esse tipo de assunto por qual motivo? Eu comecei a estudar a ufologia, já estava na faculdade. Já estava na faculdade. Eu fiz faculdade de ciência da computação. Eu estava no meu terceiro semestre, no meu 7º semestre de curso. Quer dizer, estava no meu, comecei em 2004 o negócio. Em 2006 eu comecei a interessar por ufologia, mas não contava para ninguém. Não contei para ninguém. Foi por curiosidade. Foi por uma simples curiosidade. Mas eu sempre gostei do tema, assim, nosso universo, assim, eu sempre gostava de olhar para o céu. Na infância, eu perguntei uma vez para minha mãe, eu falei assim, o que é aquelas estrelas ali? Ela falou que é conhecida como as Três Marias. Estrela? Aí depois de um tempo, assim, aí quando eu comecei mesmo com a ufologia, que eu soube que o nome Três Marias tinha outros nomes, uma constelação, essas coisas assim de estudo, começando o Entendi. estudo. Né? Aí fui vendo casos, estudando, lendo. Eu nunca duvidei que existisse, né, um tipo Assistindo de documentários, filmes. vida, né, fora da Terra. Mas eu não acredito, eu não nunca imaginaria que eles seriam tão perversos e tão selvagens. Você tinha falado. A um nível assim de preferir fazer mal para as crianças, de preferir fazer mal para as mulheres, esse tipo de coisa. Tem muita coisa assim que ocorre, acho que na parte assim, quando ocorre tipo de vítima, assim, acho que tá bem igual homem e mulher. Assim, muito difícil. Não, a maior parte das vítimas dos alienígenas são mulheres. São mulheres, As eu pensava vítimas que eram são iguais. mulheres. Tem um caso de uma pesquisadora, inclusive. Isso aí, se você pensar, eu posso estar colocando
Isso é apenas a minha opinião. Mas você não acha estranho que uma ufóloga, uma pesquisadora, que declara que as pessoas que relatam abdução, e isso eu concordo plenamente com ela, as pessoas que relatam serem abduzidas, visitar naves, elas estão apenas em um processo de consciência alterado, que elas nunca estiveram lá, mas elas acreditam que tiveram. Então, elas veem coisas que eles querem mostrar. E que, na verdade, pelo que foi constatado, por coisas que foram descritas, e documentos e pessoas apavoradas que viram dentro de uma nave de verdade, né, que foi recolhido pelo governo, eram corpos empilhados de seres humanos e partes de corpos. Sim, tem alguns casos desse tipo, que é negócio psicológico, mas também tem muitos casos que são reais mesmo, de pessoas abduzidas mesmo. Aí, essa pesquisadora, ela teve um câncer raríssimo e morreu. Qual que é o nome dela? Para ver se eu não me lembro agora, para me te dizer, porque é brasileira? eu tenho post... Não é brasileira. Ah, tá. Como eu dou aula de inglês, né, eu também pesquiso muito inglês. Então, eu acho bastante coisa, muita coisa. Muita coisa relacionada a... Isso. Uma boa parte é de língua inglesa, negócio. Fora do Brasil. Você quiser falar alguma coisa assim, tipo, como você tinha falado agora há pouco, lembrei. Você tinha falado agora há pouco de que havia dois tipos de seres, né, que conseguiam falar contigo. Não. Eu falei que duas formas que eles As usam. duas formas. Duas formas. Eles usam telepatia e usam áudios. Ondas sonoras direcionadas que perturbam. E é o tempo todo o discurso de ódio, de ameaça, de tudo, junto com as dores. Já conseguiu gravar esses sons? Eu consegui uma vez, com um fone de ouvido, gravei. Só que quando eu gravei, era um aplicativo que eu não conseguia enviar, né, para ninguém. Eu só conseguia mostrar. Então, eu consegui gravar uma parte bem pequena, com um fone de ouvido, porque eles direcionam o som para os meus ouvidos, né? Então, com o fone de ouvido, eu consegui gravar, mas eles imitam voz humana. Eu já escrevi isso lá no meu Facebook. Eles usam... aqui já tem essa tecnologia, né? De você conseguir imitar a voz de alguém. Eles usam eles usam a tecnologia e eles imitam voz humana. Então, eles usam voz de mulher, eu já ouvi até a voz da minha avó, a minha avó falecida. A voz... só que dá para perceber que é um áudio eletrônico, né? E algumas coisas, algumas partes, eu acho que é porque ela é falecida, eles não conseguiram replicar direito a voz, né? Mas algumas vozes que são de pessoas vivas, eu já ouvi, e eles replicam como se fosse a pessoa falando. Então, depois disso, eu não ouvi mais nenhum tipo de voz conhecida, que eu conheço alguém. Eu ouço só o áudio, né, com imitação de voz humana aleatória, que é de alguém que não sei. E às vezes é voz de mulher, às vezes é como se fosse muita gente, às vezes é um só, às vezes é várias. Então, às vezes é como se fosse um falando para o outro, e outras vezes diretamente para mim. Então, às vezes, um alien falando com outro alien? Isso. Sobre você? Isso.
Então, mas quanto mais coisas eu contar, eles querem que eu vá detalhando cada coisa, as pessoas mais vão duvidar. Por quê? Porque as pessoas se perguntam, mas por que você? Mas por quê? Mas você nem é ninguém. As pessoas acham que os aliens eles vão se mostrar para alguém que pode dizer, né, em cadeia nacional o que eles estão fazendo. Eles não vão, óbvio, que eles nunca vão querer parecer. Eu sou uma pessoa simples, que mora em Manaus, Amazonas, né, que eu sei falar, eu falo inglês, eu tenho estudo, eu sou uma pessoa inteligente, então eu não coloco muitos detalhes, porque a maioria dos detalhes é só para confundir e deixar a pessoa descredibilizada. Então, quando a pessoa é muito simples, eles conseguem sim que a pessoa fique maluca e diga coisas que não fazem sentido. Então, a pessoa dizendo coisas que não fazem sentido, os outros vão imaginar que ela é louca. Já perguntou alguma vez para sua mãe, sua mãe, seu pai, se já aconteceu alguma coisa desse tipo com eles? O que você tem? Eu não tenho contato com meu pai, e a minha mãe também, ela não tem muito discernimento sobre isso. Então você já perguntou alguma coisa para ela? Não, eu não perguntei, eu só contei o que acontece e ela fala que... aliás, ela não fala nada, ela não tem opinião sobre isso, ela só fala, tá bom. Então ela é meio reservada, então, sua mãe, né? Não é isso, é porque ela não entende, ela não consegue entender, ela não tem entendimento. Entendi. E também não tem o mínimo de interesse nem de pesquisar. Então sua mãe não quer nem saber. É aquele tipo de pessoa que se alguém disse para ela na infância que a água era pedra, a água vai ser pedra para sempre. Entendi. Então, existem algumas pessoas que você não consegue ter nenhum tipo de conversa ampla sobre assuntos que eles já têm uma opinião formada, né? Então, eu não perco meu tempo. Vou ver aqui no perfil se tem alguma pergunta. Não, por enquanto nada. Vou atualizar aqui. Não, por enquanto não tem. Vamos conseguir, eu acho que eu consegui ter todos os assuntos que eu queria debater contigo, eu debati. Bom, eu vou agradecer, então, né, a conversa. As considerações finais a você. Oi? As considerações finais. Tá bom, eu vou agradecer, né, o seu interesse, né, a nossa conversa, né, bate-papo. Eu acho que, como eu lhe falei, né, por mais que eu passe por tudo isso, que eu esteja assim, eu nunca me gravo nos momentos que eu tô mal. Eu vou chegar, assim, a documentar qualquer coisa, tipo de doença que vai aparecer, e tirar fotos das partes do corpo também que eles fazem as coisas. Eu sempre posto na minha página, mas eu não me desespero e eu não posso fazer nada contra, né, uma coisa que manda ondas eletromagnéticas para o meu corpo, que coloca descargas elétricas em mim e que vai danificando e causa violência de dentro para fora em mim. Eu não tenho como me defender disso, mas eu tenho como continuar sendo a pessoa que eu sempre fui, né? Cuidar da minha vida
e tentar fazer o melhor possível. Acabei lembrando duas perguntas, Lore. Quando você fazia exame de sangue, acontecia alguma coisa no exame? Não, Nada. não, no E último raio-x? não. Eu No vou fazer raio-x? mais, eu vou fazer outro exame logo, logo. Aí qualquer coisa eu te mando um, um oi, né, para falar para você se eu conseguir encontrar alguma coisa. Se aconteceu já alguma coisa grave. Porque eu E tenho que fazer exame de fez sangue. raio-x? Já, várias vezes. Eu fiz um eletro também. Eu fiz eletrocardiograma, eu fiz ultrassom do abdômen, porque eles colocam muita arma no meu intestino, Tem que na fazer. minha, no meu estômago, bastante. Eu fico inchando e murchando, como se eu estivesse inflando, como se fosse um balão. Então não dá nada. Nada nesses Não, exames. não deu nos últimos que eu Então. fiz. Aí eu tenho que fazer novamente, né? Eu fiz também um exame que é dos ossos, do corpo inteiro. Eu esqueci agora o nome, mas também não tinha. Aí eu tenho que refazer, né? Porque eu tenho um tempo, né? Que você faz novamente. E eu tenho que ficar verificando como que tá minha saúde. Pessoal. Essa aqui foi as considerações finais dessa entrevista, essa excelente entrevista, pessoal, que eu fiz com a Lauren Pinheiro, enfermeira, né? Técnica Isso. de enfermagem, pro meu perfil aqui no X da página Ufologia e Cosmos, tá, pessoal? Para maiores informações sobre o assunto ufologia, visite minha página aqui no perfil e no site oficial, tá, pessoal? Fiquem à vontade para comentar, curtir, compartilhar, discutir sobre os assuntos relacionados à ufologia e os mistérios da humanidade, tá, pessoal? Quero agradecer a você pelo tempo, né, por ter cedido esse tempo para mim, para fazer essa entrevista e que venha outras mais para frente, tá, pessoal? Para outros convidados e outras pessoas. E caso tenha novidades, pode me chamar, Lauren, a gente faz mais outra para que o público possa continuar acompanhando o seu caso, tá? Tá. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.